Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais uma meditação matinal, para mais um devocional da Palavra do Senhor. Eu quero ler hoje a epístola de apóstolo Paulo a Tito. Paulo escreveu uma pequena carta, uma epístola, a um de seus discípulos chamado Tito. Não é um nome muito conhecido da Bíblia Sagrada, mas o mais importante para nós é saber que ele era um homem de Deus, que enfrentava as mesmas dificuldades que eu enfrento e que você enfrenta, e era um homem que tinha um caráter inabalável, era um homem que tinha garra e sabia em quem ele cria, e era fiel ao seu chamado, fiel ao seu ministério, a tal ponto que Paulo envia Tito para uma ilha no Mediterrâneo, a ilha de Creta, para que ele fosse lá como um supervisor das igrejas locais que já haviam ali, porque Paulo já havia passado algum tempo atrás ali evangelizado, e se criou ali várias comunidades, porque haviam mais de 50 cidades nessa ilha. Só que essas pessoas se converteram e como não tinham uma liderança religiosa naquele local, um líder forte, firme, aquelas pessoas acabaram se desviando da verdade, acabaram se criando muitas fábulas entre eles, muitos falsos doutores da doutrina, e começaram a desviar as pessoas. E não contentes, eles iam nas casas das pessoas e faziam reuniões nas casas, desviando as pessoas da verdade, do verdadeiro evangelho, das verdadeiras palavras de Jesus Cristo. E Paulo, preocupado com essas pessoas, com essas almas que estavam se perdendo diante da mentira e da falsidade, ele escreve uma carta e envia pelas mãos de Tito. Essa carta era mais um tipo de regras para que Tito pudesse se basear nessa carta e ler essa carta e dizer: olha, Paulo, o fundador desse ministério, Paulo escreveu aqui, Paulo está dizendo que era para nós fazer tal e tal coisa. Então ele foi lá como um supervisor, como um orientador para auxiliar essa comunidade que estava completamente desviada do caminho do Senhor. Então Tito é enviado lá por Paulo e ele orienta aquelas pessoas de várias maneiras. Paulo orienta ele que selecione presbíteros e bispos, procure no meio daquelas pessoas homens fiéis a Deus, homens tementes a Deus, para que possam assumir uma nova liderança na igreja. Paulo, em momento algum, manda que Tito expulse aquelas pessoas da igreja. Paulo não manda que Tito excomungue aquelas pessoas da igreja, mas orienta a Tito que ele cale a boca dessas pessoas, falando a verdade, pregando a verdade para eles e mostrando que eles estão no erro. Esse é o ensino de Paulo. Isso é o que Paulo espera que Tito vá fazer com aquelas pessoas, que não vem odiá-las, mas que vem amá-la. Então ele dá uma série de conselhos, e um dos conselhos que eu achei bem interessante, ele diz: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Eu não sei que tipo de ensinamento esses falsos mestres estavam dando lá, mas Paulo achou necessário pedir para que Tito dissesse que ensinasse as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, e sujeitai a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Coisa mais feia que tem é quando você vai numa casa das pessoas que se dizem cristão, e você começa a olhar o comportamento entre marido e mulher e entre os filhos, e você começa a olhar aquela discussão onde não há acordo entre o casal,
E você já começa a pensar, será que essa família está de conformidade com a palavra? Será que é esse o ensinamento de Cristo? É esse o ensinamento de Jesus? Então, se na tua casa não estão de comum acordo você e o seu marido, saiba que há um falso mestre, há uma falsa doutrina na tua casa e não vem de Deus, não vem dos conselhos de Paulo, nem dos conselhos de Tito. Certamente é o diabo que está destruindo a tua vida e você não percebe, porque você está atrás de fábulas, achando que o mundo agora é assim, é cada um por si. E não é assim que Deus ensinou. Ele disse que as mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos no temor do Senhor. E amar os seus maridos, e os maridos também, Paulo exorta que é para amar suas esposas. Então, se não há esse tipo de amor, não há esse tipo de comunhão dentro da sua casa, saiba que a sua casa pode ser uma dessas casas onde esses falsos doutores, falsos mestres andavam destruindo vidas. Rejeite esse ensinamento, rejeite esse espírito que está dentro de você. Aprenda a conversar com o teu marido, aprenda a conversar com a tua esposa, e sejam amáveis uns com os outros e deem bom testemunhos na sociedade, deem bom testemunho para as pessoas que vão visitar vocês, para que as pessoas olhem para vocês e desejem ser iguais a vocês no trato, no amor e no respeito. É isso que Paulo estava pedindo. Ele diz aqui também que em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Paulo está dizendo para Timóteo que Timóteo tem que ser um homem íntegro em tudo, e a vida de Tito tem que ser coerente com o ensinamento que ele está dando. Então, se você quer dar um ensinamento para alguém, você tem que ser o primeiro exemplo. Porque as pessoas observam, elas podem até não falar para você, mas as pessoas estão observando você e o teu evangelho. As pessoas estão observando você e a sua igreja. As pessoas estão olhando para você e vendo qual é o Jesus que você segue, qual é o Jesus que você prega. Você tem que ser um exemplo por onde você andar. Eu conheço pessoas que não são exemplo na sua casa, que dizem que são cristãos, mas não têm honra, não têm valor, não são exemplo para os seus filhos, não são exemplo para as suas esposas, não têm caráter, são imorais. São pessoas que levam uma vida de fraude, são fraudulentos nos seus afazeres, são fraudulentos nos seus negócios, na sua vida. São infiéis em tudo que fazem, não têm honestidade com nada. Muitas vezes o emprego lhe falta oportunidade de trabalho, porque são desonestos. Quando uma pessoa trabalha de bom coração, com honestidade, com seriedade, com capricho, o próprio patrão a indica para outras tarefas, e você vai encontrar por aí muitas pessoas desempregadas que não conseguem trabalhar em lugar nenhum. São preguiçosos, relaxados, desleixados e são infiéis no seu trabalho. Tudo que eles podem aprontar de sacanagem, tudo que eles podem aprontar, eles aprontam. São pessoas que não são dignas. Paulo também fala que é para as pessoas serem honradas, não fraudulentos. No Tito capítulo 2, verso 10 diz: não fraudulentos, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Muitas vezes as pessoas querem dar conselhos para os outros, mas eles são fraudulentos na sua vida amorosa, são fraudulentos com seus próprios filhos. É isso que Paulo está dizendo, que para eu poder dar moral, eu tenho que ter honra, eu tenho que ter moral na minha vida. Para eu poder dar conselho, eu tenho que ser aconselhado por Deus, e a palavra me aconselha a ser manso, a ser humilde, a respeitar minha família, minha casa, meus valores, meu trabalho, a ser honesto.
pessoas desonestas, crentes desonestos, pessoas falsas em todos os lugares. Era essa a revolta de Paulo, era essa a carta que Paulo escreveu para Tito falar para esses povos de Creta. Eles eram fraudulentos, egoístas e ambiciosos. Mas aqui no final da carta, no capítulo 3, versículo 10, ele encerra dizendo: ao homem herege, depois de uma e outras admoestações, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Paulo não manda Tito expulsar ninguém da igreja, mas ele diz: tu vai lá, pega esse homem infiel, esse homem incrédulo, esse homem fraudulento, e tu exorta ele 1, 2, 3, um monte de vezes. E depois você, vendo que nada mudou na sua vida, evita esse homem. Evita contato para não te contaminar. Evita andar com ele para não ser julgado igual a ele. Evita essa pessoa. E ele diz: sabendo que esse homem, essa mulher, essa família está pervertida e peca. São pecadores, são pessoas que gostam das coisas erradas e vão morrer praticando as coisas erradas, estando em si mesmo condenados. Não precisa nem Deus condená-los, não precisa a sociedade condená-los, não precisa nem a justiça condená-los, em si mesmo eles já estão condenados, porque no fundo eles sabem que vivem uma vida de erro e de falsidade. Era essa a carta de Paulo para Tito, era essa a missão árdua de Tito para aquele povo, dizer para eles que eles estavam errados e que tinham que mudar o seu caminho, mudar a sua vida. Que você não seja como uma dessas pessoas. Ouça as exortações que estão aqui na carta, na epístola de Tito. Leia, é só 3 capítulos pequenos e você vai se maravilhar das verdades bíblicas e de como você tem que se comportar como um verdadeiro cristão na tua comunidade, na tua família. Que você não dê ouvido a fábulas que dizem por aí que o que importa agora é liberdade religiosa, é liberdade sexual, é liberdade política e tudo no oba-oba. Não, existem regras de bom comportamento e a Bíblia traz tudo e dá ensinamento. Leia a carta, a epístola de Tito, leia essa carta e você ali, em poucas linhas, você já vai ver o que é necessário para ter uma vida cristã honrada e digna na presença da sociedade, na presença da tua família e perante as pessoas do mundo. Vamos orar. Senhor, obrigado por essas palavras. Abençoa essa igreja, abençoa esse povo, abençoa essas pessoas que estão ouvindo essa oração agora e que ouviram essa palavra. Desperta neles um desejo de ser puro, de ser fiel, de serem bênção por onde eles passar. Abençoa essas famílias, repreende a destruição, repreende o mal, repreende a desgraça. Guarda esse povo nas tuas mãos, Senhor, porque eu entrego cada ouvinte, cada pessoa, Senhor, que está ouvindo esse vídeo, eu entrego nas tuas mãos. Abençoa eles e dá discernimento no teu espírito. Livra da desgraça, livra eles do mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te abençoe tu e toda a tua casa. É o que eu desejo em nome de Jesus Cristo. Amém.